Quando nós falamos da paixão no enneagrama, então nós estamos falando do nosso emocional inferior. Ele está relacionado então a sofrimento, a dor, enfim, ao afastamento do coração de Deus. As paixões, elas vêm dos pecados capitais e são os nossos vacilos de alma, as nossas perdas de conexão de amor pelo inconsciente. São totalmente inconscientes, então, e quando nós menos percebemos, nós caímos nas ciladas. Uma dica é esteja sempre alerta e conectado no centro do coração. A paixão do tipo 9 é a inércia ou a preguiça. Então, ela vem como uma preguiça interna e muitas vezes externa também. Se o tipo 9 percebe que algo pode lhe dar trabalho ou gerar conflito, é quando ele vai acessar essa preguiça, vai ficar sem vontade de ter que agir para ter que lidar com isso. É uma grande tendência à zona de conforto, a não olhar para aquilo que ele precisa modificar, a não olhar para os próprios desejos, para as conquistas que ele quer fazer e para os passos que ele precisa dar. Ele chega a direcionar essa inércia para o esquecimento dele mesmo, para não ver o que está incomodando. Então, deixa suas prioridades de lado e começa a dar prioridades às necessidades das pessoas ao seu redor. Ele usa, então, uma inércia psicológica para amortecer os seus sentimentos, uma incapacidade de saber o que ele quer, uma deficiência de entrar em contato consigo mesmo e uma relutância ao expressar opiniões fortes ou de declarar a sua vontade no mundo. Já os mecanismos de defesa, eles são as armas do ego, ou seja, não são nada mais do que estratégias de proteção e defesa que o nosso inconsciente gera para nos opor ao que está acontecendo no mundo externo. É a nossa forma de nos proteger, é uma armadura contra o mundo, é a nossa verdadeira persona, uma máscara que está tomando conta de nós. O mecanismo de defesa, então, do tipo 9 é chamado de narcotização. É uma forma mental, emocional e física que ele acha de se anestesiar, de desviar a atenção de tudo o que gera ou que poderia gerar conflito, seja um conflito externo ou com ele mesmo. Quando ele precisa, então, tomar uma ação para concretizar um sonho, um plano que seja só dele e que não foi feito por outras pessoas, de tocar adiante as suas verdadeiras prioridades de crescimento, essa narcotização ela vai vir como uma canseira, como uma névoa que não lhe permite enxergar direito o caminho. E ele entende, então, como se fosse um convite irresistível para se distrair com alguma coisa agradável que vai lhe dar menos trabalho. Então, assim, ele deixa para depois essa sua prioridade pessoal. É como se o tipo 9 ele neutralizasse uma dor psicológica ou desconforto por meio de um ofuscamento da sua consciência. É como se ele se colocasse para dormir, se ele se desligasse. Inclusive chama narcotização, porque pode ser visto como se aqui o tipo 9 se colocasse meio que como um efeito de drogas. Não quer dizer que ele usa drogas, tá? Mas ele se coloca num efeito dormente. Ele pode dedicar-se totalmente, então, a uma ou mais atividades para fugir, como ler, cozinhar, assistir a TV ou fazer palavras cruzadas. Ele evita, então, os sentimentos, as necessidades, os desejos próprios e utiliza diferentes estratégias inconscientes que vão incluir brincar, falar demais, tudo para focar o que não é o essencial. Ele afoga essa sua experiência de vida, as suas interações com os outros e o seu contato consigo, com, então, uma finalidade de amortecer a dor da separação, o fato de não ser ouvido ou de não sentir um certo pertencimento.